Oi amigas, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo muito especial porque como eu tô morando sozinha, né, eu comprei meu apartamento. Eu sei que tem muitas meninas que se inspiram e tem esse sonho também, até porque é o sonho de muita gente, não só meninas novas, mas pessoas mais velhas também. E eu quero contar pra vocês como que eu me organizei pra comprar o meu apartamento e é muito importante você ter uma certa organização porque vai surgindo coisas que você nem sabia que existia durante todo o processo. E pra você acabar não se endividando, eu vou falar de verdade tudo pra vocês que tem durante o processo, pra vocês se organizarem, colocar na ponta do papel e ver o que faz sentido hoje pra vocês. Assim, já de início adianto pra vocês, se vocês querem comprar um apartamento, saibam que, quero sair de casa com urgência. Não dá pra comprar um apartamento com urgência, a não ser que você tenha, tipo assim, valor à vista. Aí você consegue comprar o apartamento com urgência. O meu processo demorou um pouco, tanto de quando eu comecei a me organizar, né? Então, depende muito de cada pessoa, porque você pode se organizar durante um ano, você pode se organizar durante 2 anos, depende muito de cada pessoa. Eu comecei a me organizar a partir do final do ano passado, de 2024. Comecei a me organizar. E aí, em maio desse ano, maio ou março? Acho que foi março. Março, eu comecei a procurar os apartamentos. E, na verdade, eu só olhei 2 apartamentos. Um que já era um apartamento pronto e esse aqui que era um apartamento na planta. O apartamento na planta ele é um pouquinho mais fácil de comprar, acredito eu, porque você consegue, por exemplo, parcelar a entrada. Mas você tem que pensar que tem o valor do financiamento e o valor da entrada. Então, se juntar esse valor, às vezes acaba ficando pesado mensalmente para você, tá? Então, quando eu olhei o outro apartamento, ele já era um apartamento pronto, mas eu não gostei muito porque não tinha elevador, não era um apartamento tão moderno. Tipo assim, tinha quadra, mas a quadra tinha muito mato, então assim, não era um apartamento muito moderno, apesar que era um apartamento numa localização muito boa, próximo da minha faculdade, no lugar que eu trabalhava, próximo do shopping. Porém, eu preferi um pouco mais afastada, mas um apartamento mais moderno. Aqui acabou de lançou no final do ano passado e é um apartamento que tem elevador, super moderno, super lindo, tem churrasqueira, muitas áreas de lazer, espaço para criança, tipo, maravilhoso. Tem academia, tudo certinho. Então, assim, o primeiro passo eu cheguei na minha mãe, que é corretora de imóveis, e falei, mãe, quero comprar um apartamento, o que eu preciso? Primeira coisa, você tem que entender, você quer um apartamento na planta ou um apartamento já pronto? Eu queria essa urgência de ser já pronto. Obviamente eu não conseguia algo com urgência, né? Eu tinha que esperar alguns meses. Mas eu queria começar a pagar algo que já estava nas minhas mãos. Eu não queria pagar uma coisa que não estava nas minhas mãos, isso é óbvio. E aí você tem a opção da planta, que é muito mais fácil, porque você parcela a entrada. O valor é muito menor, apartamento na planta, o valor é muito mais baixo. Então, assim, esse apartamento, por exemplo, começou a ser vendido, tipo assim, 1/3 do que eu paguei, praticamente, pra vocês entenderem como um apartamento na planta vale um pouco mais a pena. Eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, quanto que eu preciso? E aí eu descobri que você precisa ter 30% do valor do imóvel pra dar de entrada. Isso, imóvel pronto, na planta você consegue parcelar e fica super baratinho. Então, eu precisava de 30% do valor do imóvel para dar de entrada. Fora isso, você precisava mais uns 10% do valor do imóvel para pagar de documentação. Sim, gente, eu descobri que você paga documentação. Documentação é basicamente para colocar no seu nome, essas coisas que eu não entendi nada. E aí você precisa disso. Outra coisa que você precisa também outra coisa que você precisa, mas eu precisei em específico, foi fazer o imposto de renda. Eu, na verdade, em janeiro eu já tava, mãe, eu quero procurar o apartamento. Só que ela falou, não, espera, junta o máximo que você consegue. E em março a gente vai fazer seu imposto de renda e vai fazer isso. Porque se a gente começar a procurar agora, você vai ficar muito ansiosa. Então, quando eu fiz o imposto de renda, eu comecei a procurar. E aí o imposto de renda, você precisa pagar... por exemplo, se você ganha X no mês, você precisa pagar esse X de imposto, entendeu? Então, tipo assim, meu salário todo do mês, eu tinha que pagar de imposto. Aí, é isso. E aí você precisa do valor que você ganha por mês pra você pagar de imposto. Um valor altíssimo. E aí, eu fiz o imposto de renda certinho, até porque eu precisava, né, mostrar que meu nome tá tudo certo. E aí, a gente foi atrás do financiamento do apartamento. Quando a gente vai atrás do financiamento do apartamento, o que acontece? Você vai lá na empresa, né, no banco que você quer financiar, e aí você vai pedir como se fosse uma autorização pra eles. Tipo, eu posso financiar o meu apartamento? Você
você financia o meu apartamento pra mim? Aí eles vão falar assim, financio, mas eu vou dar tantos por cento. Então, tipo assim, às vezes eles, por exemplo, podem dar só 50% do valor do imóvel, o resto você tem que estar à vista. Eles podem dar 70% do valor do imóvel. Já apartamento na planta, você consegue financiar 100% o valor do imóvel. Então, tipo assim, é muito bom. Então, aqui eu consegui, acho que 70% do valor do imóvel. E aí, 30% tinha que ter, que era exatamente o valor que minha mãe falou. E aí, gente, foi um sufoco pra mim, tá? Porque a partir do momento que eu decidi, falei assim, vai ser esse. Aí, eles começaram a fazer toda a documentação e tal, eu dei o valor de entrada, e aí eu paguei um valor altíssimo, eu paguei o valor em Pix, gente, eu paguei o valor, quando eu paguei, eles pegaram e aí começaram com todo o processo. E a partir dali, gente, eu não podia gastar nada, eu não podia fazer dívida, eu não podia... não podia usar cartão de crédito, eu não podia fazer nada, porque se o banco que eu financiei visse alguma coisinha, alguma irregularidade, eles já, por exemplo, não vamos mais financiar. Ou, por exemplo, ia financiar um valor menor e eu ia ter que ter mais dinheiro ainda pra dar de entrada. E aí, gente, eu não podia fazer nada, não podia gastar cartão de crédito, não podia fazer nada pro banco, tipo assim, não dar nenhuma irregularidade. E aí, gente, deu certo, porém eu fiquei esperando o contrato. E enquanto eu não assinasse o contrato, eu não podia falar pra ninguém, eu não podia, tipo assim, nada. Porque, por exemplo, poderia ainda dar errado até eu assinar o contrato. Eu fiquei esperando esse bandido desse contrato 2 meses. Imagina a minha ansiedade. Porque assim, gente, se desse errado, eu ia perder todo o valor que eu já tinha dado de entrada. Vocês acreditam nisso? Então, tipo assim, gente, que me foi, tipo assim... E aí eu fiquei muito preocupada. Mas deu certo, assinei o contrato, deu tudo certo, graças a Deus. Aí passou 2 dias já, eu já peguei a chave e fiquei muito feliz. Agora eu vou falar pra vocês como eu me organizei mensalmente. Tipo assim, eu comecei no final do ano passado. Aí quando minha mãe falou, ó, você precisa X valor, 30% disso, 10% disso, 10% disso. Então eu precisava desse valor. E aí eu peguei e comecei, eu falei, tá, eu preciso desse valor até março. Então, tipo assim, de novembro até março, eu peguei o valor e dividi por mês. Então, por mês eu tinha que ter tantos reais. Então, o que acontece? Eu morava na casa dos meus pais. Então, o que eu sempre fiz na minha vida, e um conselho pra você que é jovem, gente, não fica usando cartão de crédito, não fica fazendo comprinhas. É lindo você entrar no TikTok e ver lá, ai meu Deus, como eu sou gastadeira, meu Deus, eu tenho 1 milhão de bases, nossa, eu tenho 1 milhão de perfumes. Eu olho isso, pra mim é ridículo. Tipo assim, não ridículo, óbvio que eu queria ter isso, mas eu acho ridículo uma pessoa priorizar isso e não priorizar outras coisas importantes pro futuro dela, sabe? A não ser que a pessoa é herdeira. Então, gente, não acha que é bonitinho você priorizar comprinhas que amanhã vai acabar, comprinhas que daqui a um mês vai acabar, vai vencer, e priorize coisas realmente importantes. Se você olhar, gente, na minha penteadeira, eu tenho, tipo assim, uma base, sabe? Eu tenho pouquíssimas coisas, todas as minhas roupas, por exemplo, que eu recebo de parceria. Então, assim, a minha prioridade total foi isso. E quando eu comprei o meu carro também, tipo, a minha prioridade total foi o meu carro. Eu tinha que juntar tantos por mês e era isso, gente. Então, tipo assim, não sobrava pra fazer comprinhas. Então, gente, para de ficar priorizando coisas que não vai te trazer retorno e prioriza coisas de verdade, sabe? É o momento de você juntar, você é nova, é o momento de você tá pensando nisso. E aí, no futuro, aí essas pessoas, quando elas acordarem pra vida, elas vão pensar que o dinheiro já foi, sabe? Então, assim, o que eu fiz? Então, todos os meses eu tinha que juntar X valor. Então, era pra mim, era como se fosse uma dívida. Tipo assim, eu preciso desse valor esse mês, preciso desse valor esse mês, preciso desse valor esse mês. Quando chegou em março, eu tinha o valor certinho. Eu dividi o valor nos meses. E não use cartão de crédito, não comprometa o seu nome, porque isso atrapalha muito na aprovação do banco. Outra coisa também, gente... que, por exemplo, eu morava com os meus pais. Então, a minha conta mensal era muito baixa, porque eu não usava cartão de crédito, eu não fazia dívida, nunca que eu parcelei um perfume, tipo assim, nunca parcelei um perfume, nunca parcelei nada. Tipo, não parcelava essas coisas, gente. Não parcelava comprinha de cabelo, não parcelava roupa, não parcelava nada. Não tinha isso, não usava cartão de crédito. Comecei a usar cartão de crédito depois de um tempo, porque eu precisava aumentar meu score, precisava melhorar o meu nome. Então, comecei a usar cartão de crédito, mas sem parcelar, tipo, tudo à vista. Então, façam isso, gente. Priorizem o nome de vocês, que é muito importante nesse momento. Para de ficar achando bonitinho ser consumista, porque não é bonito. E aí, eu morava com os meus pais, então eu não tinha dívidas nenhuma. O que eu tinha era, por exemplo, o meu laser que eu amo de fazer, o meu cabelo, minha unha, essas coisas, entendeu? Eu não
fiz dívida nenhuma. Graças a Deus eu tive o apoio dos meus pais, né, em relação a isso, então eu não tinha dívidas. E por eu não ter dívidas, basicamente, tipo, 90% do que eu ganhava ia ser juntado. E a mesma coisa quando eu quis trocar de carro também. Quando eu decidi, era tipo assim, em dezembro, eu falei, quero trocar de carro. Aí eu recebi do TikTok, 3 meses eu fui e troquei de carro. Tipo, eu peguei todo o dinheiro e troquei de carro. Obviamente eu queria pegar o dinheiro e gastar tudo no shopping, mas eu fui priorizar e trocar de carro. Então, tipo assim, não fui consumista por conta disso. E assim, gente, uma super dica pra vocês também é, por exemplo, lá eu tenho conta mensal. Tipo assim, fiz conta mensal, tenho conta mensal, tenho que pagar tal coisa. O que eu indicaria? Você começar a ter uma segunda fonte de renda. Eu sei que não é a realidade de muita gente, tô falando pra quem consegue. É legal você ter 2 fontes de renda, porque uma fonte de renda você paga suas coisinhas, a outra fonte de renda você usa só pra juntar. Quem é novo, tipo, é autônomo e tal, é mais fácil fazer isso. Obviamente, se você é CLT, às vezes você não tem tempo pra priorizar outras coisas, mas foi uma coisa que eu fiz, né? Eu trabalhava com as redes sociais, então é um super privilégio. E aí eu fiz isso. Uma fonte de renda eu usava só pra pagar minhas coisinhas, outra fonte de renda eu usava pra juntar só, sabe? Então eu sempre fiz isso, foi a melhor coisa. Então, gente, a dica que eu dou hoje pra vocês é juntem, pensando no objetivo de vocês, né? Porque isso vai te incentivar cada vez mais. Tenha metas de quanto você quer juntar por mês. E não seja consumista e priorizem coisas realmente que vai levar para o seu futuro. E eu não vejo a hora de terminar de mobiliar essa casa e realmente começar a priorizar minhas luxúrias, gente, porque parece que nunca chega, entendeu? Antes era um carro, depois fui e troquei de carro, aí depois era um apartamento. E aí, gente, é luxúria quando chega, entendeu? Tenho 20 anos, tá demorando 8. E é isso, gente. Um beijo, deixa o seu like, se inscreva no canal, espero que vocês tenham gostado.